Olá, você vai assistir agora uma mensagem que pode transformar a sua vida. Quero lhe convidar a abrir o teu coração e acolher a poderosa Palavra de Deus. E também te convidar para estar conosco em um dos nossos cultos no CI, aqui em Itajaí. Que Deus te abençoe. João capítulo 14, verso de número 21. Você achou aí? Diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Até aí, eu vou ler um outro texto e eu queria que você só prestasse muita atenção. Apocalipse no capítulo 22, no verso 17, diz assim: o Espírito e a noiva dizem vem, e todo aquele que ouvir, diga vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Pai, nós estamos, Senhor, na Tua presença, Pai, reunidos como igreja, como corpo, como membros, Senhor, e nós pedimos nesse momento, Pai, pela revelação da Tua palavra, Pai. Revela sobre nós, Senhor, a Tua mensagem, aquilo que o Senhor tem para dizer sobre nós, para dizer para nós, Pai. Nós pedimos, Senhor, por uma nova porção de graça, por uma nova porção de revelação para todos nós nessa noite. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Antes de mais nada, eu quero trazer para você um panorama de tudo aquilo que nós conhecemos como sendo a história da igreja, como sendo a história da Bíblia, como sendo uma visão macro. Eu quero te passar uma visão macro, assim como o Senhor me passou, para que nós possamos entender o nosso papel no meio de tudo isso. Então nós temos lá no Gênesis, lá no princípio de todas as coisas, um Deus que cria tudo pela sua palavra, pela sua boca, dando as suas palavras, Ele cria todas as coisas. E se você for prestar atenção, a única criação de Deus que Ele não falou, mas que Ele fez, foi o homem. Quando Ele pegou do barro e formou o homem, a Bíblia vai dizer que a sua imagem e semelhança. Então, com as suas mãos Ele formou o homem, Ele nos formou. Todas as outras coisas Ele disse, haja luz, e então houve luz. Mas o homem, ele teve um pouco mais de mão de obra de formar o homem, a sua imagem e a sua semelhança. E então a Bíblia vai dizer que Ele sopra no homem o fôlego de vida. E então nós ganhamos e recebemos o fôlego de vida. Dito isso, depois Ele coloca o homem em um jardim e Ele diz para o homem claramente, nesse jardim, cultive as coisas, cuide das coisas, governe sobre as coisas, dê nome aos animais, coma de todas as árvores, coma de todos os frutos. E o homem estava livre para viver uma vida naquele jardim, algo que o Senhor tinha criado para ele. Então o Senhor diz depois, não é bom que o homem viva só, vou fazer para ele uma ajudadora. E então o Senhor coloca a mulher na vida do homem, e então nós temos a inserção da mulher na história. E você conhece a história, o homem peca, eles pecam, eles comem do fruto proibido, e então eles caem, e o Senhor os tira de dentro daquele jardim. E então o tempo vai passar e aí nós temos um povo escravizado no Egito e depois o Senhor usa uma pessoa, Moisés, para libertar esse povo da escravidão, libertar esse povo do jugo da escravidão. E o povo é liberto e eles saem daquela terra onde eles eram escravizados, onde eles eram açoitados, onde eles eram cobrados por algo, e eles são levados ao deserto para caminhar no deserto, para viver ali, para chegar até a terra prometida. Lembre-se que o Senhor não os colocou no deserto para eles morrerem no deserto. Eles foram para o deserto para ir para a terra prometida. Então eles não foram somente para o deserto. O deserto era uma passagem, um lugar onde eles deveriam passar para alcançar e chegar até a terra prometida. Mas o povo então se inclina o coração para o mal e começa a fazer coisas que não agradavam ao Senhor. Como por exemplo, ter saudade das coisas do Egito, como por exemplo, ter saudade de tudo aquilo que eles viveram no Egito. E a Bíblia vai dizer lá em Êxodo que eles constroem um bezerro de ouro. E quando eles constroem esse bezerro de ouro para Deus como se fosse um basta, então basta, esse povo voltou o seu coração contra mim. E então Deus dá para Moisés a direção de construir um tabernáculo, para que o povo pudesse entrar no tabernáculo e adorar ao Senhor. E mesmo assim o povo ainda voltava-se contra Deus. E então depois Deus, em uma forma perfeita, em uma forma de reconciliar o homem de uma vez com Ele, e então Ele envia Jesus. A Bíblia vai dizer que é Emanuel, Deus conosco. Você pode dar um glória a Deus por isso? Porque nós vemos desde o Gênesis até Jesus, Deus tentando se relacionar com a humanidade.
Nós vemos Deus criando um homem e colocando dentro de um jardim, como quem diz, olha, você é tudo que eu tenho de mais importante, então fique nesse jardim, cultive esse jardim, cuide desse jardim, preserve esse jardim, esteja aqui. A Bíblia vai dizer que todos os dias, na viração do dia, Deus ia e visitava o homem. E então, Deus envia como de uma forma definitiva Cristo, o que ele tinha de mais precioso, o seu único filho. A Bíblia vai dizer em João que ele tanto amou que deu. Sabe, então, ele tanto amou que ele deu, ele não tanto amou que ele pediu algo em troca, ele não tanto amou que ele vendeu, não, ele tanto amou que ele deu. Então, Deus nos deu Jesus para a consumação do nosso pecado, para que nós pudéssemos ser justificados e redimidos por ele. E como se não bastasse, a Bíblia vai dizer que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Ele veio para os seus, mas os seus não o reconheceram. Ele veio para os seus, mas os seus não o aceitaram. Aquele que era a forma única de reconciliar o homem com Deus, aquele que era o Cristo, o Messias, a Bíblia vai o chamar de Verbo. Ele vem para a terra numa missão de reconciliar a humanidade com Deus. Mas a Bíblia vai dizer que ele veio para os seus e os seus não receberam. Sabe, eu queria que você olhasse para esse texto como se eu e você não tivéssemos recebido a Cristo. Porque provavelmente por muito tempo da sua vida, ou talvez até hoje, você talvez não acredite como deveria, você não reconheça como deveria, você não tem fé como deveria, você não vive como deveria. Sabe, quando a Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, não é somente no sentido de reconhecer Cristo como Salvador, mas é também no sentido de reconhecer Deus como Pai, porque muitos de nós reconhecemos sim Cristo como nosso Salvador, sim Cristo como Messias, como aquele que nos perdoa de todos os pecados, mas através de Cristo nós também precisamos reconhecer Deus como Pai. E muitos de nós temos medo de reconhecer Deus como esse Pai que pode cuidar de nós, seja talvez por uma experiência paterna ruim na terra, seja talvez por uma experiência ruim com alguém na terra, e então nós temos medo de reconhecer Deus como Pai. E então, esse Deus que é Pai, Ele envia o Seu Filho para morrer por nós e nos reconciliar de uma vez por todas com Ele. E a Bíblia vai dizer que Ele se entrega por nós e Ele ressuscita e Ele vai para os céus, e em Atos 2 a Bíblia vai dizer que o Espírito vem sobre a terra. E quando o Espírito vem sobre a terra, é Deus conosco. A partir daquele momento até Atos 2, as pessoas viviam com visitações do Espírito. Tudo que você vai ver na Bíblia até Atos capítulo 2 são visitações do Espírito na terra. É o Espírito visitando e dando evidências na terra. Nós temos o Espírito falando com grandes profetas, nós temos o Espírito falando com grandes pessoas na Bíblia, com grandes referências na Bíblia, mas são somente visitações. A partir de Atos 2, então, nós temos uma presença de um Espírito conosco, de um Espírito em nós. E de uma vez por todas, Deus alinhando o seu propósito com a humanidade. De uma vez por todas, Deus alinhando aquilo que tinha no seu coração com a humanidade, que desde o princípio sempre foi se relacionar comigo e com você. Você conseguiu entender nesse panorama macro que eu te dei de que a vontade de Deus desde o início sempre foi se relacionar conosco? Primeiro Ele nos forma e Ele nos coloca em um jardim, e depois o homem faz tantas coisas erradas e ele é tirado desse jardim, e depois Deus manda construir um tabernáculo para que Ele pudesse se relacionar com o homem. E então depois Ele envia o seu próprio Filho, e depois Ele então deixa o seu Espírito. Então nós temos um Deus que quer se relacionar comigo e com você todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Então não deixe essa mentira entrar dentro do seu coração de que talvez você não seja merecedor ou de que talvez você não seja digno. Sabe, eu e você, todos nós somos dignos de estar na presença de Cristo, na presença de Deus, porque uma vez perdoados nós somos aceitos por Ele. Sabe, uma vez que a Bíblia vai dizer que quando Cristo Ele entrega o seu Espírito, o véu do templo se rasga de alto a baixo. E nós vemos muitas pessoas querendo, pela religiosidade, costurar o véu que Cristo rasgou. De que nós não somos dignos de estar na presença de Deus, de que nós não somos dignos de adorar, que nós não somos dignos de orar. E muitas pessoas levaram isso como uma verdade para si. E então tem o seu coração fechado para as coisas de Deus. E caminhando um pouco mais para frente com você, eu quero te lembrar de que nós temos uma promessa de Deus.
de que nós temos um plano de Deus para todos nós. Quando a Bíblia nos chama de noiva de Cristo, quando a Bíblia diz que nós teremos um casamento com Ele, que nós nos encontraremos e que nós teremos uma união com esse Cristo que morreu por nós, sabe, não é somente um sentido figurado da palavra, mas é um sentido de que se eu e você entendermos isso hoje, aqui e agora, nós podemos mudar todo o panorama da nossa vida. Se nós entendermos que nós somos uma noiva de Cristo, quando nós estamos reunidos como corpo de Cristo, que nós somos uma noiva que aguarda ansiosamente a vinda do noivo, quando nós entendemos isso, meu irmão, muda o nosso estilo de viver, muda o nosso estilo de caminhar na terra. Sabe por quê? Primeiro e antes de tudo, uma noiva, ela não se relaciona com o seu noivo pelo que ele pode lhe dar, pelo que ele pode lhe oferecer. Uma noiva, ela não se relaciona com o noivo por aquilo que ele pode dar. Ou pelo menos não deveria se relacionar com o seu noivo por aquilo que ele pode lhe dar. Uma noiva se relaciona com o seu noivo por aquilo que ele é. Uma noiva se relaciona com o seu noivo pelo seu caráter, pela sua verdade, pela sua dedicação. Uma noiva se relaciona com o noivo por aquilo que ele é e não por aquilo que ele tem. Porque o que nós temos é passageiro, o que nós temos é transitório, ora nós temos, ora nós não temos mais, ora temos muito, ora temos pouco, ora temos para dar e vender, ora estamos pedindo emprestado. Por isso que nós precisamos nos relacionar entre nós e com Deus como uma noiva, que não se relaciona com o seu noivo por aquilo que ele tem, mas por aquilo que ele é. Então eu não me relaciono com Cristo porque Ele pode me curar, ou porque Ele pode me salvar, ou porque Ele pode me justificar, não. Eu me relaciono com Cristo por aquilo que Ele é, porque Ele é o Filho de Deus, porque Ele é o Messias, porque Ele já é o Salvador. E uma vez que eu alcanço quem Ele é, eu também alcanço o que Ele tem. Mas nós temos muitas pessoas buscando somente aquilo que Jesus pode dar. E aí nós temos pessoas correndo atrás de uma vida de prosperidade, nós temos pessoas correndo atrás de uma cura, nós temos pessoas correndo atrás de uma salvação, nós temos pessoas correndo atrás apenas de uma segunda chance. E quando recebem tudo isso, largam e voltam para trás. Mas quando uma noiva se relaciona com o seu noivo por aquilo que ele é, ela entende aquilo que ele é. E uma vez que nós entendemos aquilo que Cristo é, meu irmão, nós esquecemos tudo aquilo que Ele pode nos dar. Uma vez que nós entendemos aquilo que Cristo é, nós esquecemos aquilo que Ele pode nos dar. Sabe, uma vez que eu e você entendemos que Cristo é o Messias, o Filho de Deus, e que Ele quer se relacionar conosco, e Ele quer ter uma vida de intimidade conosco, muito mais do que somente uma vida de santidade, ou somente uma vida de ser um ser perfeito, mas uma vida de filho. Sabe, Cristo morreu para nos tornar filhos de novo. Cristo morreu para nos tornar filhos de novo. Então não deixe a religião dizer que você só pode ser filho se você fizer tal coisa, ou você só pode ser salvo se você fizer tal coisa. O que Cristo disse? Aquele que crer e confessar será salvo. E uma vez que eu creio e que eu confesso, eu deixo de fazer aquilo que outrora eu fazia. Aquilo que outrora me afastava de Deus, uma vez que eu creio e que eu confesso, agora eu me aproximo dele. Nós precisamos buscar Cristo por aquilo que Ele é e não somente por aquilo que Ele pode nos dar. Sabe, quando nós entendemos aquilo que Cristo é, a nossa dinâmica de culto muda, a nossa vida de devocional muda, a nossa vida de se relacionar com Deus muda. Nós paramos de buscar somente as mãos de Cristo, os milagres, as curas, as bênçãos, mas nós começamos a buscar aquilo que Ele é. E quando você alcança, meu irmão, aquilo que Cristo é, sabe, o dia que a igreja reconhecer quem Cristo é verdadeiramente, nós viveremos tudo o que Ele tem. O grande problema é que a igreja está querendo viver tudo o que Cristo tem e não querendo reconhecer tudo o que Cristo é. Você consegue entender isso? A igreja de Cristo está querendo receber tudo aquilo que Ele tem e não está querendo reconhecer nada daquilo que Ele é. Porque nós queremos receber as bênçãos, mas nós não queremos ser transformados. Nós queremos receber a cura, mas nós não queremos ser curados. Nós queremos alcançar, mas nós não queremos ser alcançados. Sabe, meu irmão, então de uma vez por todas, vamos nos relacionar com Cristo por aquilo que Ele é e não somente por aquilo que Ele pode nos dar. Segundo ponto que eu quero falar para você de uma noiva que se prepara para o seu casamento é que nenhuma noiva se prepara para o seu casamento no público.
Nenhuma noiva se prepara para o seu casamento na frente de todos. Nenhuma noiva se prepara para o seu casamento na frente de todo mundo. Uma noiva se prepara para o seu casamento no privado. Uma noiva se prepara para o seu casamento no seu quarto. Ou talvez em um salão de beleza com poucas pessoas. Uma noiva se prepara para o seu casamento onde ninguém pode ver. Porque quando ela chegar diante de todos pronta, haverá uma surpresa. Mas sabe qual é o grande problema da igreja de hoje? Nós estamos nos preparando para um casamento em público e nós esquecemos que se preparar para um casamento é no privado. Sabe, nós precisamos nos preparar para um casamento quando a Bíblia vai dizer lá em Mateus 6,33: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Nós precisamos nos preparar para um casamento quando a Bíblia vai dizer lá em Mateus 6,6 também: você, quando orar, vai para o seu quarto, fecha a sua porta, ore para o seu pai em secreto, e o Deus que te vê em secreto, Ele te recompensará. Mas nós temos muitas pessoas hoje buscando a Cristo somente no público, buscando a Cristo somente na igreja, buscando a Cristo somente em uma roda de amigos, buscando a Cristo onde todos podem ver. Uma noiva se prepara para o seu casamento no privado, onde ninguém pode ver. Uma noiva também se prepara para o seu casamento, onde ninguém pode tocá-la. Uma noiva, quando se prepara para o seu casamento, ela está guardada de tudo e de todos. Uma noiva, quando se prepara para o seu casamento, ela não quer receber muitas notícias externas para aquilo não lhe causar ansiedade. Uma noiva, quando se prepara para o seu casamento, ela não quer receber coisas que estão acontecendo lá fora para que aqui dentro ela não fique ansiosa. Então uma noiva, quando está se preparando para o seu casamento, ela não quer saber se lá fora está chovendo, ou se está frio, ou se está calor, ou se está quente. Tudo que ela quer é se preparar, porque daqui a pouco ela vai ter um encontro com o seu noivo. Nós temos muitas pessoas hoje mais preocupadas com o acaso da vida do que com o encontro com o noivo. Nós temos hoje muitas pessoas mais preocupadas se vai chover, se vai dar sol, se vai fazer frio, se vai fazer calor, do que propriamente dito encontrar-se com o noivo. Sabe, meus irmãos, quando eu e você nós estivermos ansiosos para nos encontrar com Cristo, e a ansiedade de se encontrar com Cristo, ela não é aquele excesso de futuro que nos faz mal, mas ela é uma promessa que nos faz bem. Ela é uma promessa que me faz escolher as coisas certas, porque eu sei que aquele que vem virá e não tardará, então ele pode vir a qualquer momento, e quando ele vier eu preciso estar pronto. Uma noiva, ela se prepara para o seu casamento onde ninguém pode ver, onde ela está guardada de tudo, e quando ela está guardada de todos. Jesus, ele foi várias vezes no monte orar, e quando nós vemos Jesus indo no monte orar, na maioria das vezes ele vai sozinho, ou quando ele não vai sozinho, ele leva consigo 3, Pedro, Tiago e João. Muitos de nós estamos nos preparando no público, e aí eu só consigo orar quando eu estou na igreja, eu só consigo adorar quando eu estou na igreja, eu só leio quando o pastor vai pregar, eu só abro a minha Bíblia quando eu preciso de ajuda. Sabe, meus irmãos, que nós possamos nos preparar para tudo isso. Grande é as coisas que o Senhor tem para nos entregar, grande é aquilo que o Senhor tem para entregar para você, aquilo que o Senhor tem para entregar para mim, mas eu e você precisamos nos preparar para tudo isso no privado, onde o Senhor pode se revelar para nós. Porque quando nós estamos no público, tudo que nós recebemos são informações. Tudo que eu estou te passando aqui são informações de algo que o Senhor ministrou na minha vida, de algo que o Senhor ministrou para mim. E isso para mim é uma revelação daquilo que o Senhor me entregou, mas para você se torna uma informação. Mas Cristo também tem uma revelação para te dar. Às vezes nós não nos achamos dignos de receber uma revelação de Deus. Às vezes nós não nos achamos preparados o suficiente para receber uma revelação de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. O Senhor está ansioso para entregar grandes coisas para a sua igreja, mas Ele precisa de uma igreja que esteja guardada, preparada, pura, imaculada, uma igreja que esteja separada para Ele. Sabe, porque quando nós estamos no culto, quando nós estamos no meio de muita gente, é muito legal, é muito bacana, o som é bom, a iluminação é boa, o ambiente é bom, mas quando nós estamos nesse lugar onde todos podem nos ver, onde todos podem nos tocar, onde nós estamos vulneráveis a qualquer coisa, nós não conseguimos chegar fundo na presença de Deus. Mas quando você está sozinho no seu secreto, meu irmão, ali, nada e nem ninguém podem te atrapalhar do que Deus tem para te entregar. Então busque a sua revelação, então busque a sua porção, então busque aquilo que o Senhor tem para derramar para você. Você crê que Deus tem algo para derramar sobre a sua vida? Antes de tudo você precisa acreditar. Antes de tudo você precisa crer que Deus tem algo preparado para você. Sabe, quando eu e você nós entendermos que Cristo tem uma revelação para nos entregar, nós paramos de buscar informação em todas as coisas.
Informação em todos os lugares. Quando nós fazemos com que Cristo se torne a nossa referência, quando nós fazemos com que Cristo se torne o nosso norte, meu irmão, a nossa vida é transformada por completo. Mas a verdade é que nós temos um monte de pessoas vivendo à base de informação e não à base de revelação. Cristo tem revelação para entregar para a sua igreja, mas Ele precisa de uma igreja que esteja preparada para receber. Sabe, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo muitas pessoas com muitas informações, mas com pouca revelação. Que nós possamos ser a igreja que carrega a revelação de Cristo na terra. Sabe, muito mais do que uma informação, nós precisamos carregar essa revelação. Porque a informação nós temos em todos os lugares, mas a informação ela nos afasta, quando a revelação ela nos coloca na mesa. Sabe, quer ver só um exemplo? Um grande cantor, ele tem muitos fãs. Talvez um fã-clube que sabe a sua data de nascimento, sabe o nome da sua mãe, o nome do seu pai, sabe a sua cor preferida, a sua comida preferida, sabe tudo sobre ele. Tem muitas informações sobre ele. Mas também esse cantor, ele tem um amigo que a Bíblia vai chamar de amigo mais chegado que irmão, aquele amigo que se assenta na mesa. E talvez esse amigo não tenha tantas informações assim. Talvez esse amigo não sabe a cor preferida, não sabe a data de nascimento, talvez esse amigo não sabe nem o nome da mãe dele. Mas esse amigo tem a intimidade para chegar e se assentar à mesa. Será que eu e você, nós estamos tendo muitas informações de Jesus, ou será que nós estamos tendo intimidade com Jesus? Será que nós sabemos que Ele morreu, que Ele ressuscitou, nós também sabemos que Ele é o Messias, nós também sabemos que Ele é o Filho de Deus, nós sabemos muita coisa, mas será que nós estamos nos assentando à mesa com Ele? Sabe, será que a minha e a sua intimidade é o suficiente para nos colocar na mesa com Jesus? Para um pouco para pensar, será que eu e você podemos nos assentar na mesa com Jesus? Porque uma pessoa que tem muita informação sobre alguém, ela pode no máximo ter essas informações, mas alguém que tem intimidade, ela pode se assentar à mesa, ela pode fazer parte, ela pode ser amigo, ela pode abraçar, ela pode tocar, ela pode viver, ela pode conviver. A informação te faz conhecer a pessoa, mas a revelação a revelação e a intimidade, ela te coloca na mesa com a pessoa. Sabe, a revelação que Cristo tem para entregar para a sua igreja é uma revelação que nos coloca diante dele. Sabe, é aquela revelação que nós podemos curar, é aquela revelação que nós podemos levar as pessoas até Cristo, é aquela revelação que nós podemos nos chegar mais próximo dele, afinal de contas nós somos tão íntimos que nós sabemos tudo sobre ele. Mas às vezes nós somos tão informados que nós não recebemos nada dele. Deixa eu te falar uma coisa, que se levante nesse tempo uma igreja que carrega a revelação de quem Cristo é. Mais do que uma igreja que sabe dados, que sabe estatísticas, que sabe versículos, que sabe palavras, mas uma igreja que tenha vida com Cristo, uma igreja que tenha intimidade com Cristo, uma igreja que tenha tempo com Cristo, uma igreja que conheça Cristo. Porque quando nós conhecermos Cristo, meu irmão, da forma que Ele quer se revelar para nós, quando nós conhecemos Cristo da forma que Ele quer se revelar para nós, meu irmão, nada poderá parar a igreja. Sabe, nada poderá parar, nada poderá nos parar, nada poderá te parar. A verdade é que às vezes nós paramos porque nós não carregamos a revelação de quem Cristo é. Porque nós estamos esperando e esperando do jeito errado. Mas como criar essa intimidade com Deus? Como nos relacionar com Deus? Como nos achegar mais perto de Deus? A intimidade, ela é ganhada com o tempo. E eu não estou falando aqui sobre viver 3 anos na igreja, 10 anos na igreja, 50 anos na igreja. Eu estou falando aqui sobre quanto tempo você passa fora da igreja, mas com Cristo. Porque aqui dentro não tem como você estar com outra pessoa a não ser com Cristo. Afinal de contas, o centro das atenções desse lugar, desse ambiente, é Ele. O que eu estou falando aqui é quanto tempo você passa com Ele fora daqui. Talvez no seu devocional, talvez no seu tempo com Ele, talvez em oração, talvez lendo a Bíblia, eu não sei qual é a sua forma de se relacionar com Ele. Mas uma intimidade, ela se ganha com o tempo. Intimidade com Cristo, eu e você, nós ganharemos com o tempo.
quando nós aprendermos que se relacionar com Ele é muito mais do que chegar às 8 horas na igreja e sair às 10 horas e talvez domingo eu venho de novo ou quarta que vem eu venho de novo, mas é saber que esse Cristo, Ele se manifesta em mim e dentro de mim. Sabe, nós nos tornamos cada vez mais amigos dos nossos amigos, nós nos tornamos cada vez mais íntimos da nossa esposa, do nosso esposo, nós nos tornamos cada vez mais íntimos daqueles que nós passamos tempo. E nós queremos nos tornar íntimos de Cristo, passando talvez 10 minutos com Ele, ou 20 minutos com Ele. Sabe, eu não estou te chamando aqui para uma vida de largar tudo e viver 24 horas dobrados de joelho dentro de um quarto, não. Intimidade é muito mais do que isso. Intimidade é você estar com Ele em todos os momentos e aonde você estiver, é quando você está no trabalho, é quando você está em casa, é quando você está no carro, é quando você está na faculdade, é em todos os lugares você está se relacionando com Cristo, é em todos os lugares eu e você estarmos nos relacionando com Ele. Sabe, é nós conhecermos tanto Ele que nós estamos toda hora com Ele. Jesus, ele tinha uma multidão que andava com Ele. De uma multidão que andava com Ele, ele tinha 12 discípulos. De 12 discípulos, ele tinha 3, Pedro, Tiago e João, e dos 3 ele tinha João. A Bíblia vai dizer que certa vez eles estão em uma mesa ceando e Jesus diz que um daqueles ali havia de trair Ele. E preste muita atenção nisso. Pedro olha para João e a Bíblia vai dizer que Pedro fita os olhos em João, como quem diz, pergunte para ele quem é. E a Bíblia vai dizer que João, estando sentado do lado de Jesus, ele reclina a sua cabeça sobre o peito de Jesus e diz, mestre, quem é? Pedro sabia que dos 12 ele era um dos 3, mas que dos 3, João era o cara que era mais chegado de Cristo. Mas também Pedro sabia que se João perguntasse, Jesus diria. E sabe, muitas vezes eu e você, o que nós fazemos? Nós procuramos os Joãos por aí, os Joãos da vida. E aí o nosso João se torna o pastor. E agora eu não pergunto mais para Deus o que Deus quer de mim, eu pergunto para o pastor o que Deus quer de mim. Talvez o João se torne o meu mentor, aquele cara que eu não oro mais para Deus, eu falo, ora para mim, ora por mim. Sabe, que nós possamos parar de olhar para João e perguntar para João, para que ele pergunte para Cristo, para que Cristo responda para João, que João responda para nós, mas que nós possamos entender que esse mesmo Cristo que está liberado para João, que está liberado para o pastor, que está liberado para os ministros, que está liberado para todos nós, também está liberado para você. Que você também pode chegar diante dele, seja com os seus pecados, seja com os seus erros, seja com as suas falhas, seja com o que for. Afinal de contas, o sangue de Cristo já nos redimiu e aquilo que nos afastava dele agora nos aproxima. Você consegue entender que existia um véu que nos separava, e esse mesmo véu, quando foi rasgado, ele nos aproxima. Um pecado que nos afastava e agora nós somos perdoados de todo o pecado, e agora o pecado que antes nos afastava, ele nos aproxima, porque eu olho para mim e eu reconheço o meu pecado e eu digo, eu só posso chegar diante de Cristo com todos esses pecados se for pelo sangue dele. Então o pecado que outrora me separava agora me aproxima. O véu que outrora me separava agora me coloca para perto. Então agora eu não preciso mais olhar para o outro e fazer com que ele pergunte para Cristo. Eu mesmo posso olhar para Cristo e perguntar, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Senhor, o que o Senhor tem para mim? Sabe, a igreja por muito tempo perdeu tempo. Perdeu tempo esperando pelos outros. Perdeu tempo esperando pelo próximo. Perdeu tempo esperando a manifestação. Perdeu tempo esperando tantas coisas. E aí nós vemos pessoas que passaram toda uma infância dentro da igreja e hoje estão fora da igreja. Não porque se chatearam com Cristo, não porque se chatearam com Deus, mas porque se chatearam com as pessoas. Porque cansaram de ouvir um evangelho de que você precisa de alguém para chegar até Cristo. Para chegar até Cristo, você precisa da graça, que é de graça. Para chegar até Cristo, tudo que eu e você precisamos é reconhecê-lo. Para chegar até Cristo, tudo que eu e você precisamos é abrir mão daquilo que outrora nos separava e agora nos aproximar mais ainda dele. Então, se você quer saber os segredos da vida, pare de perguntar aí para os gurus da internet.
Pare de perguntar para as pessoas que parecem querer te ajudar. Pare de perguntar para aquelas pessoas que estão dando certo na vida e vá para aquele que já deu certo, que se chama Jesus Cristo. Aquele que é, que era e que sempre será. Aquele que a Bíblia vai dizer que Ele é o alfa, que Ele é o ômega, que Ele é o princípio, que Ele é o fim, que Ele é todas as coisas, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. Nós perdemos muito tempo perguntando para os outros quando Cristo está diante de nós, pronto para nos ouvir. Você consegue entender isso? Você consegue entender que eu e você, nós precisamos ser mais íntimos de Cristo? Afinal de contas, uma noiva só se casa com um noivo quando eles têm intimidade, quando eles estão perto o suficiente, quando eles se conhecem o suficiente. Sabe o que vai acontecer? Tem muita gente que está dentro da igreja, mas que não conhece o noivo, e quando o noivo voltar, vai perguntar: quem é? Quem é você? O que você quer de mim? Que se levante nesse tempo as pessoas que aguardam muito mais do que somente a manifestação de um Deus, muito mais a volta de um noivo, mas as pessoas que vivem a vida eterna aqui e agora. Você consegue entender que você consegue viver a vida eterna aqui e agora? Não que você não vai morrer, mas que você pode ter resquícios de uma vida eterna. É de que você não vai acabar a sua vida aqui, mas de que existe algo para viver a partir daqui, além daqui. E aí nós paramos de correr atrás de dinheiro, e aí nós paramos de correr atrás das pessoas, e aí nós paramos de correr atrás de tantas coisas, porque nós centralizamos a nossa cabeça nessa vida. Então nessa vida eu preciso ter dinheiro, então nessa vida eu preciso ganhar o mundo, então nessa vida, e nessa vida, e nessa vida. Ei, as coisas não acabam por aqui, existe uma vida eterna para que eu e você possamos viver do lado de Cristo. Existe algo que eu e você precisamos reconhecer dentro de nós. Eu sou igreja, eu sou a noiva, eu aguardo ansiosamente a volta do noivo, eu aguardo ansiosamente aquele que disse que viria voltar. Porque sabe o que está acontecendo hoje em dia? As pessoas estão se tornando familiarizadas com a cruz. As pessoas estão se tornando familiarizados com Cristo. Afinal de contas, nós vivemos em um país laico, mas em um país onde a sua maioria são pessoas cristãs, praticantes, não praticantes, que professam ou que não professam, mas que conhecem. Você concorda com isso ou não? Ou eu estou viajando? Sim ou não? O Brasil é um país onde todos os lugares e todas as pessoas conhecem, se professam ou se não professam, se seguem ou se não seguem, obedecem ou não obedecem, mas conhecem. E por conhecerem, a cruz de Cristo se tornou algo familiar para nós. A cruz de Cristo se tornou algo familiar para mim e para você. Afinal de contas, eu reconheço que tem um Deus, mas esse Deus ele não é tão bom assim, porque, poxa, tem tanta maldade no mundo. Eu reconheço que existe um Deus, mas Ele não é tão bom assim, porque Ele levou alguém que eu amava. Eu até reconheço que tem um Deus, mas se tem um Deus, Ele perdeu o controle, porque o mundo está descontrolado. Deixa eu te falar uma coisa, existe sim um Deus, e também existe algo chamado vontade absoluta de Deus sobre todas as coisas, e nós não podemos nos tornar familiares com a cruz, sabe? A cruz não pode se tornar algo normal para nós. Nós precisamos olhar para a cruz e nos lembrar de que Cristo morreu por nós e que através dela nós temos acesso a Deus. Porque senão nós nos tornamos pessoas familiarizadas. E aí a cruz se torna só um adesivo, a cruz se torna só uma tatuagem, a cruz se torna só um símbolo, a cruz se torna só um objeto. Quando a cruz se torna familiar, meu irmão, nós estamos perdidos. Então não deixe a cruz de Cristo se tornar familiar para você. Todos os dias que eu e você olharmos para a cruz ou nos lembrarmos da cruz, nós precisamos ter dentro de nós aquele ânimo como nós tivemos da primeira vez, quando nós descobrimos que alguém morreu por mim naquela cruz. Porque quando algo se torna familiar, ele perde o valor. Por exemplo, um carro, quando o carro foi criado, quando o carro foi inventado, pouquíssimas pessoas tinham um carro. E aí, eu fico imaginando as pessoas andando pela rua e passando na frente das casas e vendo o carro. Olha ali, aquele cara tem um carro na garagem. Aquele cara tem um carro que ele pode usar, porque pouquíssimas pessoas tinham um carro. Mas hoje existem mais de 1,4 bilhões de carros no mundo. Todos nós já andamos num carro, já entramos dentro de um carro, ou temos um carro, ou vimos um carro. Existem cidades que têm tanto carro que é preciso fazer um rodízio, porque se todo mundo sair junto no mesmo horário, vai trancar e vai travar tudo.
E hoje nós somos familiarizados com o carro. Ninguém olha para um carro e diz, meu Deus, um carro. Ninguém olha para um carro e diz, uau, um carro na rua. Porque se tornou familiar, todo dia nós vemos carros na rua. E às vezes nós já estamos até enjoados de ver tantos carros na rua. Que isso não se torne como a cruz de Cristo. Que nós possamos olhar para a cruz e todas as vezes que nós olharmos para a cruz, que nós possamos ter uma injeção de ânimo e que nós possamos nos lembrar que nós somos parte disso. Sabe, meu irmão, a cruz é o que nos liga com Deus, a cruz é o que nos conecta com Deus, a cruz é o que nos torna noiva, é o que nos torna um corpo, é o que nos torna herdeiro de uma salvação, é a cruz de Cristo. E para encerrar, eu quero dizer para você algo que nós precisamos nos lembrar todos os dias. Jesus, certa vez, ele vai subir um monte e ele leva com ele Pedro, Tiago e João. E lá em cima do monte aparece para eles Moisés e Elias. E Jesus tem o seu rosto transfigurado, e ali eles têm uma experiência. E ali, então, os discípulos perguntam para Jesus, mestre, o Senhor quer que nós construímos cabanas aqui, para que nós possamos ficar aqui e morar aqui, afinal de contas, o que está acontecendo aqui é tão maravilhoso, quando nós vamos ver de novo Moisés, Elias, o Senhor transfigurado, vamos construir tendas e vamos ficar aqui para sempre. Mas sabe o que Jesus fala para eles? Não, é necessário que a gente desça. Então deixa eu te falar uma coisa, às vezes Deus vai nos levar para o monte, lá para cima do monte, onde nós vamos ter grandes experiências, onde nós vamos ter grandes coisas. Talvez você já viveu isso, talvez você já esteve lá em cima desse monte. Nesse monte onde você tem mais intimidade, nesse monte onde você tem mais revelações, nesse monte onde você vê talvez coisas que você nunca viu na vida. E aí tudo que eu e você queremos é morar nesse monte. Afinal de contas, lá é tão legal, lá é tão bacana, lá eu tenho Moisés, lá eu tenho Elias, lá eu tenho Jesus, como eu nunca vi. Mas é necessário nós descermos desse monte. E hoje nós temos muitas pessoas que estão vivendo em cima do monte. Pessoas que são intocáveis, pessoas que não espalham o evangelho. Sabe o que seria de nós se eles tivessem construído aquelas tendas e ficado lá em cima? Mas foi necessário que Cristo descesse do monte para que ele começasse a pregar o evangelho. Foi necessário que Cristo descesse do monte para que o evangelho fosse propagado para todo o povo, toda a língua, toda a tribo, toda a nação. Então eu e você, uma vez que nós subimos o monte, que nós temos experiências, que nós nos emocionamos, que nós sentimos a presença de Deus, nós também precisamos descer desse monte, para que essas experiências sejam externalizadas e sejam passadas para todos aqueles que estão à nossa volta. Afinal de contas, se não for para fazer a diferença, qual é o sentido da igreja de Cristo na terra? Se não for para cuidar do órfão, se não for para cuidar da viúva, se não for para cuidar daqueles que necessitam, qual é o papel da igreja? A Bíblia vai dizer que essa é a nossa grande missão. O nosso bispo sempre fala algo muito interessante. Tudo isso que você está vendo, uma igreja bonita, uma iluminação, um som, tudo isso é resultado de uma igreja que cuida de pessoas que necessitam. Não é uma igreja que cuida das pessoas porque quer, ou porque precisa, ou porque acha, não. É uma igreja que só é igreja porque cuida de quem precisa. Sabe, quando eu e você entendermos que nós só vamos ser filhos de Deus, nós só vamos ser chegados de Deus, nós só vamos ter intimidade com Deus, meu irmão, quando nós descermos desse monte das nossas emoções, desse monte dos nossos reconhecimentos, desse monte de achar que eu me basto, que eu sou tudo que eu tenho, ou que eu sou tudo que eu posso, ou que tudo que eu carrego. Sabe, meu irmão, não. Os discípulos naquele momento eles não entenderam que não eram eles, não era o que eles viram, não era o que eles tinham, não era o que eles podiam, mas era quem estava diante deles. Então não é o que você pode, ou não é o que você tem, não é aquilo que você pensa que pode fazer, é aquilo que Cristo colocou diante de você. E uma vez que nós vivemos uma vida de intimidade com o Senhor, meu irmão, uma vez que nós vivemos uma vida como quem espera Cristo se revelar e se relacionar para nós, tudo em nós muda. Sabe, se você sair daqui hoje entendendo que você é noiva de Cristo, que Cristo vai voltar e que nós iremos nos encontrar com Ele, e quando nós nos encontrarmos com Ele, irá se cumprir tudo aquilo que Ele prometeu, mas enquanto esse dia não chega, eu preciso cumprir algumas coisas, para que eu possa acelerar a vinda dEle, e não atrasar a vinda dEle.
Então, aguarde ansiosamente. Se prepare como uma noiva que se prepara no privado e não no público. Se prepare como uma noiva que aguarda ansiosamente o seu encontro. Crie intimidade com Deus, tenha relacionamento com Deus, tenha relacionamento com as pessoas. E o mais importante de tudo, nós somos a igreja de Cristo. E o que será do mundo se nós não propagarmos essa mensagem? Eu não estou falando aqui para você sair daqui com uma caixa de som, por aí gritando, berrando, não. Nós somos chamados para ser testemunhas. E testemunha só testemunha daquilo que viu e ouviu. Então você só pode testemunhar daquilo que você viu e daquilo que você ouviu. E muito mais do que isso, eu e você, nós somos chamados para levar a mensagem do Evangelho para todos aqueles que estão se perdendo. Talvez dentro da sua casa tenham pessoas assim, talvez no seu trabalho tenham pessoas assim, talvez você não está tão certo do que você quer para você. Sabe, meu irmão, entenda uma coisa, Cristo volta para buscar uma noiva pura, imaculada, preparada, uma noiva que está aguardando ansiosamente a volta do noivo. Então que nesse tempo se levante a igreja de Cristo, uma noiva que aguarda ansiosamente a volta do seu noivo. Você crê nisso? Você crê nessa mensagem? Você acredita que você é parte disso? Que você é parte desse corpo?